Seja renovada a sua vida, seja renovada a sua casa, seja renovado o teu casamento, seja renovada a tua saúde, seja renovado os teus sonhos. Podem falar mal de você, mas você vai se levantar novamente. Podem tentar te destruir, mas não vão conseguir, porque tem um Deus que te sustenta. Se prepare para o renovo de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Quem está feliz, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis se assentar toda a igreja. Cumprimente o irmão do lado. Diga para ele: Deus vai renovar a sua vida. Amém? Profetizo o renovo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ora, visto que esse texto, o apóstolo Paulo, ele está sempre nos ensinando revelações profundas. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma transferência, ou ele está puxando um grupo de pessoas para algo que é completamente novo. Logo no início do texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo fala de culto, fala de sacrifício vivo. Então, quando nós percebemos isso, o apóstolo Paulo está tirando uma mentalidade, mexendo com a mentalidade de algumas pessoas que tinham o costume, o hábito de estar em um culto onde celebrando ao Senhor através da morte de um animal. Mas agora o apóstolo Paulo, ele está transicionando. Ele está dizendo que agora o seu sacrifício que está fazendo em cultuar ao Senhor não pode ser morto, mas vivo. Aprendemos que o sacrifício, a partir do momento que ele é vivo, ele agrada ao Senhor. Mas eu não vou me atentar somente aqui, mas o versículo de número 2, que o apóstolo Paulo fala sobre experimentar a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus em 3 níveis para aqueles que querem ser abençoados pelo Senhor, para aqueles que querem permanecer para sempre, para aqueles que querem vestir uma roupa aonde revela o pacto de Deus com essas pessoas. E não é possível pessoas experimentar algo novo se a mente dela não for transformada e também renovada. Então, nesta noite, eu quero falar dentro desse tema de avivamento sobre renovo. Muitos que estão na presença de Deus precisam de renovo. Muitos que estão na presença de Deus precisam renovar. Existe um renovo aonde tem por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma casa aonde a casa está sem a obra terminada, ou está caindo o embolso, o reboco da parede, e alguém vai ali e reforma aquela casa. E ali ele renova as paredes daquela casa.
Mas existe um renovo que no original do hebraico, do grego, ele vai puxar para algo interior, para dentro de nós. Não é o exterior, mas é o interior, é por dentro. Então tem um renovo que é por fora, que você renova algo por fora, mas não dá o devido tratamento que deve ser feito por dentro. Mas existe o renovo que vem de dentro para fora. Existe aquele renovo que vai novamente trazer a pessoa para o estado em que ela está completamente preparada para viver algo novo ou experiências novas. Nós conhecemos pessoas que viveram a sua vida e chegaram um certo tempo, que se alguém chegar até ela e falar, olha, você pode fazer assim, mas ela vai dizer assim, mas eu sempre fiz desse jeito. E ela não quer sair daquilo porque ela não quer renovar, ela não quer algo novo, ela não quer experimentar algo novo. Então a mente dela, a cabeça dela está só naquilo que já passou. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas existem pessoas que estão presas no passado. Existem pessoas que estão presas naquilo que é velho. Existem pessoas que estão com informações velhas. Existem pessoas que estão fazendo coisas antigas, ou, por que não dizer, rodando em círculos, ou num círculo vicioso, aonde aquilo que é novo não se manifesta para ela, porque o que é velho ainda está na vida dela. Então eu descobri, para mim viver algo novo, para mim alcançar algo novo, eu preciso abrir mão daquilo que é velho, daquilo que não serve mais, daquilo que não é mais para mim. Existem pessoas que estão apegadas a coisas antigas, que ela tem um controle sobre aquilo, e ela não quer mais abandonar aquilo. Existem outras pessoas com excesso de medo, que elas têm medo de qualquer coisa que é novo, qualquer coisa que é novidade, qualquer desafio abala esta pessoa. Mas para mim experimentar algo novo, eu preciso ser renovado. E aonde vem esse renovo? No meu entendimento. Vamos ler Romanos 12, capítulo 2 de novo. Pode colocar para mim, por favor? Diz assim, presta atenção. O 2. E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação, aqui está da vossa mente, na minha Bíblia, entendimento, mente. E depois você vai começar a experimentar. Então, pode tirar para mim. Veja bem, a renovação está na mente. Por que não dizer na alma? Por que não dizer experimentar coisas que são de Deus? Então o apóstolo Paulo, como ele é um homem muito inteligente, o apóstolo Paulo é um homem com a mente de Cristo. Quando ele começa a falar de renovo, ele está falando de uma transição, de alguém que está acostumado a viver na carne, e agora ele vai viver no Espírito. Vamos lá? Diga assim: Deus deseja que você saia da carne e viva no Espírito. Por isso que ele diz, não se molde a este mundo, porque o mundo, ele vai fazer tudo que agrada à carne. Então ele está desconectando o crente e trazendo ele para um mundo novo. Ele está desconectando o crente daquilo que é mundano, daquilo que é carnal, e ele está trazendo para um mundo novo,
para uma nova maneira de viver, para uma nova maneira de pensar. Para isso precisa de renovo. Existem pessoas que elas estão dentro de tantos desafios, de tantas guerras, que elas precisam de renovo, porque ela está cansada. Tem gente que está cansado de tantas aflições. Tem gente que está cansado de tanta guerra. Tem gente que está cansado de viver a mesma coisa todo dia. Tem gente que está cansado porque está guerreando com Satanás, mas não tem ninguém que te ajuda. Tem gente que está cansado de lutar com uma enfermidade e parece que isso não vai acabar. Tem gente que está cansado de pagar conta, mas parece que nunca vai parar. Tem gente que está cansado de tanta coisa na sua vida, que só vem lágrimas, só vem choro, só tem decepções. Mas diz o Senhor, nesta noite está vindo um renovo para a tua alma. Oreia sore candarábia, uraia canderebe de calabácia. Talvez alguém pode perguntar, pastor, por que alguém, ou por que Deus, ou melhor assim, por que Deus está dizendo que vai me renovar? Porque Deus tem um próximo passo para você. A sua vida não parou aí, a sua vida não acabou aí. Deus está dizendo, você ainda tem muita coisa para viver. Então nesta noite eu já começo profetizando saúde para você. Pastor, você não está entendendo, tem tanta doença, tem tanto problema aí. Não tem problema, ainda que um homem exterior, pelo lado de fora, quem olha para você vê o cansaço estampado no teu rosto, ainda que olha para você vê o cansaço no teu corpo. Deus está dizendo, eu estou te renovando de dentro para fora. Diga para o seu irmão, diga para ele, tem um renovo vindo aí. Mais uma vez. Coloca para mim 2 Coríntios 4, versículo 8. Só para a gente falar desse renovo. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Você pode sofrer pressão porque você está cansado de todos os lados. Mas para quem sabe que vai experimentar algo novo, ele está sentindo a pressão, mas isso não está arrasando, não está derrubando ele. Bate na mão do teu irmão e diga, você pode estar sofrendo pressões, mas você não está acabado, nem arrasado. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Podemos abrir a boca e falar, meu Deus, como é que isso aconteceu? Aí depois você fala assim, não vou me desesperar, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tive que resolver uma situação aonde a minha última saída era uma única decisão, e a decisão ia afetar a minha família, ia afetar muita coisa. E de repente o Senhor disse para mim, levanta e vai em tal lugar para fazer isso. Eu falei, sim senhor. E aí quando eu cheguei lá, a palavra da pessoa foi assim, pastor, o senhor está olhando por esse lado, mas eu estou te mostrando aqui uma outra forma de ver. Não se desespere, porque ainda existe esta saída. É o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto, volte ele.
ficamos perplexos, porque às vezes ficamos aprisionados em algumas coisas, parece que não tem saída, mas o Senhor está dizendo, mas não ficamos desesperados. Levante a sua mão, tem um renovo para quem deseja. Aleluia. Bate na mão do irmão e diga, tem renovo para você. Quem está recebendo aqui hoje? Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Aleluia. Versículo 9. Somos perseguidos. Hoje estávamos em família, e aí alguém chegou e disse, uma pessoa que não é da família, e disse, pastor, parece que alguém está te perseguindo. Eu ouvi falar tão mal do Senhor. Aí o Espírito Santo disse ao meu coração, podem perseguir, mas eu nunca vou te desamparar. Está aqui. Perseguem você, falam mal de você, fazem fofoca de você, querem te ver na lama, no chão, mas você tem um Deus que sustenta você e segura nas suas mãos. Abatidos, porque tem dia que nem sempre você ganha, nem sempre você ganha. Talvez alguém pregue uma palavra de vencedor, dizendo você é vencedor, mas a Bíblia diz que os próprios soldados de Josué foram para a cidade de Ai e perderam a guerra. Josué foi orar e perguntou, Deus, que pecado nós cometemos? Ele disse assim, não é você, rapaz, você é o líder, você está certo comigo. No meio de vocês tem um que está cometendo pecado, tem um que está sendo amaldiçoado, é alguém que está no meio de vocês, mas não é todos vocês. Então tem hora que alguém sofre, se abate, porque você tomou uma decisão e errou, porque você orou e parece que Deus não te respondeu, mas o Senhor está dizendo, mas não somos destruídos. Alguém pergunta por quê, pelo amor de Deus? Porque vai ter renovo, e você vai voltar com força total. Você não entendeu? Vou falar de novo, de um outro jeito. Primeira vez que nós fomos na cidade do Rio de Janeiro, pegamos o carro, fomos para lá, chegamos numa rua, erramos a rua da entrada, irmão. Erramos, fomos parar dentro da favela. Dentro da favela perguntamos, como saímos daqui? Porque tinha lá uma equipe policial lá, e eu perguntei para ele, ele falou assim, quando chegar ali você vira à direita. E aí nós saímos e fomos aonde ele disse. Quando chegamos ali, o Senhor disse para mim, vira à esquerda. E aí quando eu virei à esquerda, pegamos a estrada de novo, viemos embora. Viemos para casa, feliz porque saímos de lá. Errei, confesso, eu errei a entrada, diácono Luciano. Presbítero Diogo, eu não consegui entrar, mas vamos voltar, presbítero João. Tivemos que ir ao Rio de novo, e aí nós fomos. Quando chegamos lá, eu olhei para aquela rua e dei risada dela, e disse, eu voltei renovado, jamais eu vou errar essa rua. Fui uma, fui duas, fui 3 vezes, e não errei mais. Deus está dizendo, o seu erro foi só para você aprender a fazer direito. Você vai ser renovado e vai fazer da melhor forma possível. Levante a tua mão, Deus vai renovar pessoas aqui. Tem gente que está abatido aqui, está abatido por causa do seu erro, e aí
está crucificando na cabeça. O subconsciente, o juiz. Irmãos, não precisa de ninguém apontar o outro. Por isso que eu estou falando para os irmãos, não julgue ninguém. Ninguém precisa apontar o outro. Ele já tem um juiz interno dele. Já tem um juiz. Teve uma vez que eu fui falar com uma pessoa. Deus não tinha me revelado nada, eu não tinha falado nada. Eu fui falar com uma pessoa um assunto importante que eu tinha que falar. E aí quando eu cheguei perto da pessoa, a pessoa, não pastor, não precisa nem olhar para mim, eu sei que eu errei. Eu abri o braço e falei, porque o juiz, que é o subconsciente, já estava acusando ela que ela errou. E ela confessou tudo. Então, ninguém precisa acusar ninguém. Não precisa. Tem um juiz aí que fica dizendo, você tomou decisões erradas. Por que você não foi no culto naquele dia? Por que você não fez isso? Mas o Senhor está dizendo, esse momento, esse erro que aconteceu, hoje, você está aprendendo com ele. Mão para o céu, por favor. Você não está destruído, tem um renovo vindo para você. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Coloca Colossenses capítulo 3, versículo 10. E a gente aqui entende sobre renovo. E vós revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento. E vem assim, segundo a imagem daquele que o... Então, esse renovo é segundo a imagem de Cristo que o criou. Aí o apóstolo Paulo, inteligente, nós voltamos para Romanos 12, pode tirar. Ele diz o seguinte, que nós temos que ter a mente de quem? Porque nós nos renovamos através do conhecimento. E como é que esse renovo acontece? Esse renovo acontece quando eu sento para ouvir. Porque o que o Espírito Santo fala comigo através desta palavra é tão poderoso que tira alguém do monturo, ou melhor, alguém de trás das ovelhas, aonde ninguém dá nada para ele, e transfere ele para um reino e coloca ele sentado na cadeira de rei. Deus pega alguém que não é nada e faz esta pessoa galgar posições até chegar a uma posição maior. Para simplificar para você, Deus tira alguém da miséria e coloca esta pessoa na riqueza. Deus tira a pobreza e coloca a riqueza de conhecimento. Deus está transicionando você da posição que você sempre esteve, daquilo que é velho, e trazendo você para algo que é novo. Deus está dizendo, eu tenho um renovo de conhecimento, eu tenho um renovo de revelações, eu tenho um renovo na palavra, eu tenho um renovo no teu trabalho, eu tenho um renovo para o teu casamento, eu tenho um renovo para a tua história. Então levanta a tua mão, porque você vai começar a experimentar coisas novas. Eu profetizo sobre a tua vida saúde, eu profetizo sobre a tua vida milagres sobre a tua vida. A sensação de algumas coisas novas nos desperta para nos posicionarmos. Nós vivemos 13 anos. 13 anos. Pastoreando, 13 anos, viajando para lá e para cá, mas quando nasceu o Ministério Avivamento,
nós começamos a ter experiência que não tínhamos naqueles 13 anos. O Espírito Santo começou a ampliar a rede de relacionamento de tal maneira que começou a nos deixar em paz. Nos deu amigos que Deus tira sono e manda zap e diz: pastor, estou orando por você e pela tua igreja. O renovo de um ministério te coloca em posições ou te leva em lugares que você nunca pensou em ir e entrar. O Senhor está dizendo para nós que para mim experimentar coisas novas eu preciso ter um renovo de mente. Não é no espírito, é na mente, é na alma. O que tem na minha mente, o que tem na minha alma? Intelecto, eu penso. Vontade, eu quero. E desejo. Quando eu pego o meu pensamento, a minha vontade, o meu desejo, e faço ela se submeter ao Espírito de Deus, eu agora não vivo mais da carne, não é o que eu quero, não é o eu do Espírito de Deus. Ele começa a te levar a experimentar o que você nunca experimentou. Se Deus tem um plano contigo de ser um grande empresário, Ele vai moldar você para você experimentar, para ser um grande empresário. Deus vai abrir relacionamento, vai marcar bons encontros, e você vai começar a acessar lugares como Davi. Como Davi acessou o palácio, ele começou a acessar o palácio, porque Deus tinha um plano para ele ser rei. Deus está dizendo: tem coisas novas para você, eu vou começar a abrir portas para você, você vai começar a experimentar coisas novas. Quem crê nisso, diga um amém aí, bem forte. Então nós vamos terminar para orar. A águia, ela em um certo momento, quando ela vai ficando velha, o bico dela, o bico da águia cresce tanto que ele fica envergado. Então ela não consegue mais se alimentar, porque o bico dela cresceu. Então aquela águia que era ágil, que tinha uma visão, que tem uma visão, e que é uma caçadora, ela agora não consegue mais caçar. Ela não consegue mais pegar a sua presa. Então ela fica parada em pontos, como se estivesse velha. E aí ela pode morrer de fome, ou ela pode tomar uma decisão na sua vida. E ela toma uma decisão de subir no lugar mais alto que ela pode. E ela descobre onde tem pedras, e ela vai para aquelas pedras. E ali ela passa um processo dolorido, onde que ela começa a bater com o bico naquelas pedras, para tirar aquele bico velho. E quando enfim ela consegue arrancar o bico velho, ela tem que esperar o nascer de um novo bico, para ela novamente se renovar e voltar a caçar como uma predadora como antes, temida. Mas ela precisa passar por um processo dolorido para o renovo acontecer nela.
E enfim, quando o bico dela começa a crescer, e quando ele volta em uma posição em que ela fica habilidosa, para ela agora caçar, ela abre as suas asas, levanta o seu voo, e renovada, ela sobrevoa com o seu olhar profundo, e ela começa novamente a caçar, e o renovo restaura aquela águia. Deus está dizendo: você é águia, eu estou tirando coisas velhas da tua vida, esse processo dolorido vai acabar, e o renovo de Deus está chegando para você, para a tua casa e para a tua família. Hoje é noite de renovo, hoje é noite de avivamento. Seja renovada a sua vida, seja renovada a sua casa, seja renovado o teu casamento, seja renovada a tua saúde, seja renovado os teus sonhos. Podem falar mal de você, mas você vai se levantar novamente. Podem tentar te destruir, mas não vão conseguir, porque tem um Deus que te sustenta. Se prepare para o renovo de Deus. Levante a tua mão, igreja, e receba em nome de Jesus. Para esta águia ser renovada, ela tem que decidir. Para mim receber o renovo de Deus, eu tenho que decidir. Pastor, o que eu tenho que decidir? Eu tenho que decidir ouvir a palavra. Porque o renovo vai vir através do meu entendimento. Então o que me faz entender é a palavra. O Espírito Santo está dizendo: ainda que o homem exterior esteja cansado e fadigado, o interior está se renovando dia a dia, e nós estamos vivendo de glória em glória, um peso de glória. Decida ser renovado, decida ouvir a palavra, ler a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra. Decida a viver o espiritual e não o homem carnal. Decida deixar tudo aquilo que não agrada ao Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo que aquele que medita na palavra dia e noite, eu vou compará-lo como um homem plantado à beira do rio, e o rio alimenta esta árvore, que vai dar o seu fruto na estação própria. Aleluia. Ele não vai precisar de ninguém, os frutos vão falar por ele, as folhagens não vão cair. Deus está dizendo: você vai ser próspero, eu vou te prosperar em tudo. É uma decisão. Quando eu renovo o meu entendimento, eu trato as pessoas do meu lado melhor, eu cuido melhor da minha esposa, eu amo ela melhor, eu deixo de ser egoísta, eu deixo de ser mentiroso. Quando eu entendo a palavra de Deus, ela molda o meu caráter. A palavra de Deus me renova de dentro para fora, e eu começo a viver novidade de vida. Eu não fico mais no meu círculo vicioso. Os meus dias não são iguais, porque vai ter dia que eu vou estar triste, mas vai ter outro dia que eu vou estar voando igual aquela águia, porque eu vou viver milagres naquele dia. Vai ter dia que eu vou ter notícia ruim, mas vai ter dia que eu vou ter boas e tremendas notícias. Vai ter um culto que eu vou dar glória a Deus, e parece que Deus não está falando comigo, mas vai ter aquele culto que Deus vai falar só comigo. Meu Deus, tem um renovo para você. Ei, tem um renovo para você hoje. Deus te trouxe aqui porque tem renovo para a tua alma, para a tua vida e para os teus sonhos. Romanos 12, versículo 2, e terminamos aqui, que diz assim: e não vos moldeis ao esquema deste mundo,
mas sedes transformado pela... Então a renovação me transforma, sim ou não? Da vossa mente. Aí eu venho, para que eu experimenteis qual seja o quê? Boa. Então diga boa. Davi foi pajem de arma, a vontade era boa, sim ou não? Porque ele estava sendo treinado. O rei mandou ele voltar para casa para cuidar das ovelhas, já era a vontade agradável. Por quê? Porque Deus ama pastor de ovelha. Você não entendeu? Deus tem um carinho especial para quem é pastor de ovelha. Está na Bíblia. Por isso que Davi diz: o Senhor é o meu, porque Deus ama pastor. Deus ama quem pastoreia. Então a vontade é agradável. Pastor, é a vontade perfeita. Foi quando o pai dele disse assim para ele: Davi, pega o queijo, meu filho. Para quê? Vai até o acampamento, vê como é que estão os seus irmãos. Quando Davi chega lá, Davi está tão habituado a viver o extraordinário de Deus. Davi está tão habituado a ver Deus falar com ele, e também os momentos especiais, que de repente ele escuta: tem algum homem aí? Vocês não são capazes. E aquilo mexe no espírito de Davi. E Davi diz: chegou a hora de eu viver a vontade perfeita de Deus. Pergunta por que eu te falo. Porque só Davi poderia derrubar aquele gigante. Então Davi estava no centro da vontade de Deus, que são 3 níveis: boa, agradável e... Então Deus está dizendo: eu estou te renovando para você viver os 3 níveis da minha vontade. Eu profetizo na tua vida: esse gigante já caiu. Eu profetizo na tua vida: esse demônio já caiu por terra. Aleluia. Pegue na mão do irmão, levante a mão dele ao céu e diga para ele: assim diz o Senhor: estou levantando os teus braços como um vencedor. Para isso estou te transformando, estou renovando a tua mente. Se prepare para informações novas, revelações novas. Decida agora a viver de acordo com a minha palavra, porque você vai viver 3 níveis da minha vontade: o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Quem pode dizer amém e dizer glória a Deus? Vamos aplaudir o Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Receba renovo de Deus. Receba renovo de Deus, igreja. Seja renovado pelo Espírito Santo, igreja. Seja renovado em línguas. Seja renovado na palavra. Seja renovado, igreja. Alabadarabanda Súria. Seja renovado. Aleluia. Eu fico pensando, irmãos, como o apóstolo Paulo, ou falar do apóstolo João, imagina um dos dois. Imagina, Fábio, você sentado com o apóstolo João, ele dizendo assim: Fábio, de repente eu fui tomado na minha alma, eu vi o céu aberto, e eu vi um anjo do meu lado dizendo: sobe comigo, vem. Imagina que renovo na mente, ele dizendo assim: olhe para cá, eu vou te mostrar
e de repente um anjo caminha com ele no céu, e diz aqui, olha para essas mansões. Ele começa a olhar, e diz, eu estou vendo portas, eu estou vendo mansão. Ele diz assim, então, o Senhor, o Cordeiro de Deus construiu. Mas o que ele construiu? Ele construiu um lugar para a igreja morar, e ali tem um número, tem um endereço, e tem o nome do Fábio, tem o nome do Luciano, tem o nome do Daci, tem um nome, tem uma casa com teu nome lá no céu. Imagine isso, que renovo, meu Deus. Esses dias eu encontrei com uma grande advogada, e quando me apresentaram para ela, quando falaram do meu nome, ela disse assim, eu já ouvi falar do senhor, e eu sei quem é o senhor, porque eu te conheço na rede social, eu conheço a tua igreja e sei quem é o senhor. Diga para o teu irmão, assim diz o Senhor, aonde você chegar, você vai experimentar isso. Alguém já foi preparado para receber você. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Então quando eu cheguei lá, ela só pegou o documento e diz assim, como eu te conheço, já pode levar. Fala para o teu irmão, você vai começar a experimentar coisas novas. Quem recebe? Deus está dizendo, amanhã você vai estar curado, vai começar a experimentar coisas novas. Só quem crê, meu irmão, tem que decidir. Quem quer experimentar coisas novas através da palavra de Deus, dê um salto do teu banco e libere um glória a Deus de pé para o Senhor. Bate na mão de 2 ou 3 e diz, vem coisa nova aí. Tem renovo de Deus aí. Aleluia. Pegue no braço do teu irmão assim, ó, no braço dele assim, ó. Balança ele e diz, receba renovo de Deus. Para o seu dia, para a sua casa, para a sua família. Assim diz o Senhor. Hoje está descendo renovo para a sua vida. Eu quero orar só para quem recebeu essa palavra. Eu quero orar só com quem realmente quer orar e receber essa palavra no teu espírito. Então eu vou orar com quem chegar aqui na frente para orar. Só com quem quer esta palavra. Só quem quer renovo na sua vida. Daragachore candaraya sebe. Quem está em casa também nesse momento pode receber o renovo na sua casa. Quem está em casa também pode receber o renovo na sua vida. Aleluia. Espírito de Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos diante da sua presença, orando, Senhor, pelos teus filhos. Senhor, os teus filhos, Pai, que estão aqui, que precisam de orações. Senhor, nós estamos orando pelo Paulo César, que está online conosco. Orando, Senhor, pelo seu Vladimir, que também precisa desta oração. E com aqueles que estão aqui, meu Deus, nós precisamos de renovo. Espírito Santo, nós precisamos ser renovados no nosso entendimento. Às vezes, Senhor, nós estamos julgando demais. Às vezes estamos com preconceito demais e o Senhor tem mais para fazer. E nesta noite, Senhor, estamos aqui
igreja santa, lavada e remida pelo teu sangue. Nós pedimos, renova, Espírito Santo, o nosso entendimento. Renova, Espírito Santo, a nossa maneira. Renova, Senhor, a nossa maneira de pensar. Molde o nosso caráter através da Tua palavra. Molda, Senhor, o nosso sentimento. Hoje, Senhor, nós estamos negando o nosso eu, a nossa carne, e nos submetendo à vontade do Espírito Santo de Deus. Recomandarabacanto robadarabandubia darabas. Ramantu kamandubi narabacanto rabadarabaio. Alabandubi canduria suriandarabandarabass. Edumidarabando canto rabadarabas. O mundo não me agrada mais, Senhor. O meu eu, a minha vontade, Senhor, precisa se submeter à Tua vontade. Quanta dor, quanta tribulação, Espírito Santo, quanta guerra interior, meu Deus, que parece que nós não vamos conseguir. Mas através do Senhor, Espírito Santo, o renovo chega para as nossas vidas. E, Senhor, como aquela águia que volta com seu voo lindo, que volta renovada, assim o Senhor diz que vai nos renovando como a águia, Senhor. Hoje tem uma transformação. Hoje tem um renovo chegando para esta pessoa. Renova, Espírito Santo, o casamento desta pessoa. Quantas palavras duras, quantas mentiras do casamento, quantas tristezas. Senhor, renova também este irmão que a fé está abalada, parece que não crê mais no milagre, parece que não vai conseguir mais. Renova, Senhor, este homem, esta mulher que está com uma enfermidade, e parece que é o final, mas o Senhor ainda tem uma saída, porque o Senhor é aquele que criou o corpo humano, e o Senhor ainda tem cura. O Senhor ainda levanta paralítico. O Senhor ainda abre os olhos do cego. O Senhor ainda abre os ouvidos do surdo. Por isso, Senhor, que o renovo alcance esta casa, que o renovo alcance esta família, que o renovo alcance esse jovem, que o renovo alcance esta mulher. Senhor, libera um fogo do Teu Espírito aqui no nosso meio, e que eles sintam agora o fogo do Teu Espírito renovando, Senhor, renovando o Espírito de Deus. Igreja, adore, renove, seja renovado.